Podcast, o podcast de publicidade. Olá, estamos começando mais um podcast do curso de Publicidade e Propaganda e eu, Clara Ramp, e meu colega Felipe Cordeiro. Olá. Vamos entrevistar o professor Jean Venâncio. Tudo bem? Tudo ótimo, prazerzaço, Clara, de estar aqui com vocês nesse projeto. Felipe, prazer em conhecê-lo também. Já fica registrado aqui aquele abração ao professor Samuca, também é todo mundo do podcast aí. É uma honra recebê-lo, o Jean, que tem uma história na música patobranquense. E hoje a gente vai começar a nossa conversa perguntando para você como é que começou a tua trajetória com a música, quando que você começou a tocar, de onde surgiu o seu interesse. Vamos lá então, né? O meu interesse com a música, né? Eu era muito novinho ainda, né? Mas minha mãe conta que eu falava com o meu avô para que ele me desse um cavaquinho para eu tocar violão, né? Certo. Eu não sabia o que era cavaquinho, não sabia o que era violão, na verdade, né? Eu acho que via alguém tocando, escutava muita música. Com quantos anos isso? Isso foi mais ou menos com uns 5, 6 anos, mais ou menos, né? Que começou. Eu demorei um pouco para falar, viu? Segundo minha mãe, ela falou assim que eu demorei mais que o normal das outras crianças para falar. Então, eu acredito que seja mais ou menos com 5, 6 anos de idade aí, né? Que eu saía com essa frase aí que eu queria um tavaquinho para tocar violão, né? Tavaquinho. Um tavaquinho, é. E o meu vô prontamente, né? As vontades de vô, dos pais, assim, de incentivar. Ele comprou o cavaquinho, então eu tenho ele guardado até hoje, né? E foi o seu primeiro instrumento. Não funciona mais, mas foi o meu primeiro instrumento, foi o instrumento, assim, né, do qual tenho o maior carinho, mas, porém, nunca fiz aula de cavaquinho, né? Sempre, né, aprendi, comecei a tocar, mas não levei o cavaquinho a sério, né? Foi por outros caminhos aí, né? Foi pro violão. Foi pro violão, exatamente. Que é o seu instrumento principal, né? Hoje pode-se dizer que sim, né? Até estou estudando mais o violão, né? Ainda quero chegar no violão 7 cordas. Né? A gente estava conversando antes em off aqui, né, Felipe? A questão da trio fascinação, dos projetos aí que a gente vai comentar. E o projeto esse, ele exige, né, que você, dentro do choro, dentro do samba, você possa estar usando a ideia dos 7 cordas aí. Então, eu estou me propondo aí a trilhar esse caminho, né? Eu venho da escola popular, no caso, de violão, né? Fiz um pouco de violão erudito no Instituto Rosa Mística, em Curitiba. E usei, no caso, esse conhecimento do violão depois para ir para outros instrumentos também, né? Para me dar uma base, no caso, né? De leitura musical. Que seria a minha próxima pergunta. Vamos a ela, então, né? Então, assim, professor Jean Venâncio, é um prazer, né? Assim como a Clara, faço das palavras dela a minha. Quais são os instrumentos que você toca hoje, atualmente? Depois começou lá, então, essa aptidão aos 5 anos? No tavaquinho, E aí, quais são os instrumentos que você toca hoje? Então, eu, né, fui pro violão aí vou dizer assim que a partir dos 12 anos, assim, que eu comecei a tocar mesmo, né? Hoje é tarde, assim, como professor de musicalização. Como professor de musicalização, exatamente. Claro, eu acho um pouco tarde, assim, né? Pode se iniciar bem mais cedo. Mas eu comecei com 12 anos no violão, então, né? Violão popular. Naquela época em que eu iniciei, né, a ideia de tocar violão, não tinha professores, não tinha o acesso a professores, a escola de música era um pouco mais difícil, né? Tanto financeiramente para mim, quanto, né, na cidade, não tinham muitos, né? Certo. E era longe, dependia de um monte de fatores aí. Mas foi o violão, né, que eu comecei, pegava as revistinhas, como você falou, exatamente. Cifra, claro. E ficava folhando e tentava fazer igual, assistia um vídeo ali, escutava alguma coisa, tentava reproduzir aquilo ali, né, pela percepção auditiva mesmo. E depois eu descobri que eu era muito mais visual do que auditivo, né, de ver as coisas e reproduzir elas, né, do que a percepção sonora. E depois que eu estudei o violão, que eu fui mais a fundo, no caso, aí eu comecei a me interessar por piano, por teclado, né?
E comecei a estudar voz, comecei a entrar em corais, e, né, fiz bastante coisa em coral. E dentro da ideia do coral eu praticava no piano, né, as escalas, os solfejos, né, os exercícios para vocalizes e tudo eu fazia com a ideia do piano. Então ali eu peguei um pouquinho de piano também, né, de teclado e coisa. Então ali, né, com o passar do tempo já com a ideia de rock, de assistir grandes, né, artistas do rock que tocavam teclado também, né, gostava, isso me fascinava bastante. Durante a tua adolescência. Durante isso, a adolescência, exatamente. E aí, depois disso, veio o contrabaixo. Certo. Que daí, sim, eu digo que é o meu instrumento mesmo, né? Que foi o instrumento que eu me dediquei mais, que eu, né, estudei, fui atrás, fui buscar bastante conhecimento a respeito. E é o instrumento, assim, com o qual eu mais me identifico, né? Hoje, nas suas bandas atuais, você toca a maioria contrabaixo, é contrabaixo, né? Toco violão em algumas, mas a maioria é contrabaixo. E aí, nesse meio tempo aí em que eu estava no baixo também, né? Veio a paixão, assim, pela bateria, né? Pelo instrumento de percussão, né? Eu sou fissurado em instrumento de percussão, assim. Eu também. E depois Gosto também. que acabei fazendo alguns trabalhos para a faculdade, assim, eu acabei entrando nesse universo mais ainda, né? Dos instrumentos de percussão e coisa, e é algo que eu gosto. Então, assim, dá de dizer que eu toco baixo, no caso, né? Contrabaixo elétrico, pratico violão e sou apaixonado pelos outros, assim, tá? Não que o Prof. Jean toque tudo, não, eu gosto. Eu sou curioso, sou um cara curioso quanto a música, quanto a instrumentos musicais, assim, eu sou bem curioso, né? Já me arrisquei na gaita de boca, já me arrisquei no acordeon, no violino e coisa, mas, né, eu falei, opa, não, precisa se dedicar, precisa de foco, precisa, né, para poder fazer a coisa bem feita, né? Então, dá de dizer que é o contrabaixo e a ideia do violão, assim, são os meus instrumentos, assim, né? Professor, que eu me defendo. Eu fiquei curioso em relação às cifras, aos caderninhos, aos livretos, assim, porque eu também comecei mais ou menos assim, né? Nessa ideia, né? Nessa ideia. Eu fiquei curioso em relação à primeira música. Você lembra a primeira música que você pegou lá no livrinho? Cara, a primeira música que eu toquei, assim, eu me lembro que eu tava tentando fazer ritmo, né? Que é uma coisa, assim, que todo mundo, quando vai aprender, eu consigo fazer os acordes, eu consigo pegar, mas na hora de fazer o ritmo eu não consigo manter ele. E eu consegui fazer uma música do Raul Seixas, que era a Sociedade Alternativa. Legal. Que ela tem 2 momentos ali que você marca ela, né? Em compassos diferentes, em andamentos diferentes ali. E no decorrer dela você entra com o ritmo. E eu consegui fazer aquilo ali. Eu falei, nossa, mas eu tô tocando isso aqui, né? Tô conseguindo fazer isso daqui. Então, a partir daquela música ali que eu entendi que eu estava conseguindo fazer alguma coisa, assim. Dentro da ideia de tocar, né? De fazer sair som do instrumento. Som. Tá legal, já tá ficando legal aqui. E essa música, no caso que eu toquei, eu ouvia bastante disco de vinil do meu irmão mais velho, né? Então, massa. A minha, vamos dizer assim, escola musical, no caso, assim, foi com os vinis do meu irmão, que gostava, adorava, né? Ele comprava bastante vinil. E colocava para escutar lá e ele, né, estudava, e quais eram as suas primeiras influências dos vinis? Dos que tinha lá em casa, assim, os primeiros que eu comecei a perceber o som e coisa, era Alceu Valença, Secos e Molhados e Raul Seixas, que eram os 3 vinil que eu, né, eu escondia eles do meu irmão para que eu pudesse... Né? Bem característico aí da fase que eles estavam, assim, né, com seus trabalhos bem evidentes, né? E foi com esses artistas, assim, que eu comecei, né, a escutar e gostar. Tinha algumas coisas também de música nativista, música instrumental também, tinha bastante coisa que ele escutava e eu ia lá nos discão e ficava curtindo lá, repetia aqueles bolachão lá muitas vezes. Legal, Jean. Eu gostaria de saber como que foi que surgiu a sua primeira banda. Primeira banda, a gente também estava comentando aqui com o Felipe antes,
E aquela ideia de banda de rock que vai mudar o mundo, dos amigos que, né, que tinham uma ideia legal. E a gente surgiu, então, né, a partir desse propósito. Até o nome da banda, no caso, né, que surgiu depois, que a banda era para ser Paranoia. Era Paranoia, uma coisa assim. Que era da música do Raul também. O Raul teve uma influência muito grande, assim, no início das coisas, né? E aí, a gente reunido lá, pai, vamos fazer uma banda, você toca isso, você toca aquilo, mas isso assim, né? Sem pretensão nenhuma, assim, né? Era só a ideia de amigo de... Banda de garagem. Banda de garagem, bem antes da garagem ainda. E aí a gente falou, não, vamos, tá? Você se propõe a tocar isso, você aquilo, você esse, você aquele. Ah, sim, beleza, então vamos. Isso em 95, isso em 94, para ser bem exato, assim, Daí, um fez aula disso, um fez aula daquilo, E né? foram estudando. E foram, mas assim, né, a gente não se reunia para falar disso. Eu sabia que estava fazendo aula, que estava rolando lá, coisa. E nunca tinha ainda, vamos dizer assim, vamos ensaiar agora, vamos, né? Cada um estava fazendo só. A gente tinha comentado, assim, né, de fazer aula e coisa. E aí chegou num certo dia, no caso, né? Que a gente perguntou daí para um dos meninos lá, viu, você está aprendendo alguma coisa? E você está fazendo alguma coisa? Não, eu já sei tocar essa música, eu já sei tocar tal música, vamos tentar então, vamos juntar isso daí, ver o que dá. E a gente juntou e viu que aquilo ali meio que saiu agradável aos nossos, né, aos nossos ouvidos num primeiro momento. E aí a gente começou a fazer daquilo um hábito, de se reunir para ficar tocando música, né? De se reunir, a gente jogava bola, a gente andava de bicicleta, a gente fazia um monte de outras coisas na época, né? Mas a música passou a fazer parte da rotina, assim, dos amigos ali, né? E aí a gente começou a levar aquilo mais a sério. Opa, a gente precisa de um lugar para ensaiar. A gente precisa, né, de uma aparelhagem, a gente precisa de amplificador, a gente precisa melhorar os instrumentos e coisa. E aquilo ali foi ganhando corpo, assim, a tal ponto, né, da gente chegar a conversar assim, realmente, vamos investir nisso, vamos tentar fazer isso, vamos ver se a gente consegue fazer isso daí, né? Na época, já existia a banda Jardim Elétrico aqui na cidade, né? Sim. Com os irmãos Coach. E a gente assistiu a um desses shows aí, né? E falou, cara, mas olha, é massa isso que eles estão fazendo aí. Acho que a gente consegue fazer também, Fazem parte da história do rock patobranquense, né? Bicho de Pé, Jardim todas, Elétrico, né? Prelúdio. O André, toda essa galera aí, né? Eles fizeram antes ainda do Prelúdio. Sim, a gente, né? Pegou o gancho deles ali e falou, cara, vamos tentar fazer, né? Vamos tentar, né? Se botar, que nem diz o ditado. Colocaram, né? E se lançou, né? No caso, assim. E acabou... a trajetória da banda Prelúdio, vocês gravaram um CD e tal. A gente fez bastante coisa, assim, com a banda, né? A gente meio que profissionalizou ela com o tempo, assim. Pra banda de rock, na época, era difícil, porque até então... A gente tinha banda de baile, banda, né, que já tinham estruturas e coisa, viajava. E nós éramos uma banda de rock que fazia isso, entendeu? Então, a gente alugou um lugar para montar um estúdio, né? Na época eu me lembro ainda que engraçado isso, a gente alugou uma linha telefônica para poder, né, entrar em contato com a banda, no caso, né? Era meio telefone naquela época, né? E a gente alugou uma linha telefônica, né, para o nosso estúdio lá. A gente tinha hora para ir lá ensaiar, hora para fazer as coisas. Então, nós era muito profissional. Claro. Porém, nesse mesmo profissionalismo aí que a gente detinha, dessa ideia, a gente acabava não dividindo o dinheiro com nós. A gente investia na banda. Que é importante. Né? Muito importante. Nós tínhamos a nossa própria aparelhagem, nós tínhamos instrumentos legais, né, no caso. E só que daí, com o tempo, isso não, vamos dizer assim, não aguentou, né? Porque a gente começou a ficar maior, começou a cada um ter suas responsabilidades e coisa, e foi um dos fatores que a gente teve que se desfazer, daí do estúdio, das coisas, enfim, de cada um seguir um rumo diferente. E vocês gravaram um CD em que ano?
A gente gravou em 98, que a gente fez uma primeira demo, assim, né? Com essa demo a gente acabou indo para Maringá, no Festival da Canção, lá no FEMUSIC, que até então, né, eles tinham essa proposta de música autoral. E a gente conseguiu ir para lá, a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente foi para Santa Catarina, tocou no litoral. A gente fez bastante coisa, viu? Tocou em bastante lugares, assim, tocamos com bandas, né? Abrindo show para bandas relevantes no cenário, assim. A gente tocou junto em Cascavel, a gente fazia junto com uma dobradinha com o Das Aranha. Nossa, né? Sempre quando tinha prelúdio, tinha Das Aranha lá também. Já era uma coisa assim que a galera curtia, já sabia que existia, a gente já tinha um nome legal lá, né? No litoral a gente tocou. Pra quem não sabe, aquela Sou Vagabundo, né? Essa mesma. mesma. Né? Essa mesma aí. A gente fazia dobradinha com eles em Cascavel lá. A gente tocou em Foz do Iguaçu, a gente teve a oportunidade de dividir o palco também, né? No caso, com o Ivo do Blindagem, com o Marcelo Nova, né? Com o João Lopes, que são músicos aqui, né? Do Paraná aqui. A gente tocou com todos eles, assim, né? No decorrer, assim, do prelúdio, mas também da minha fase como músico, no caso, assim, né? Independente do prelúdio. O prelúdio foi até uma época, daí depois começaram a mudar os integrantes, começaram, né, a vir outras ideias, a gente acabou trocando o nome também, né? Tentou uma ideia mais comercial, foi gravar em Santa Maria, no estúdio Master de lá. A gente lançou esse CD, no caso, como Tribo Urbana. Aí chegou a fazer alguns shows também, né, no Rio Grande, fez aqui no Paraná, fez em Santa Catarina também. E aí depois foi mudando, né? Voltamos como prelúdio, né? Tentamos fazer várias coisas aí dentro do cenário, mas é que também o cenário musical mudou bastante, né? Porque a proposta que era o prelúdio, né? Antigamente, assim, de tocar rock and roll, de tocar... Aquilo foi mudando. O rock, né, nacional foi mudando, vamos dizer assim, foram acontecendo outras coisas, foram vindo outros ritmos, outras ideias, né? O cenário comercial, né, começou a prevalecer em cima do sertanejo, ficou muito evidente, né? E aí cada um acabou seguindo rumos diferentes aí, né? Então, depois de toda essa experiência, Jean, depois de toda essa experiência que você agregou, assim, como foi se tornar professor, assim, repassar isso, sabe? Porque é diferente. Uma coisa é você saber para você, né? E como que você descobriu esse processo, assim? Foi, eu posso passar isso, né? Para crianças. Isso, exato. Conseguir, né? Passar um conhecimento, assim, para esse público infantil que você trabalha hoje, né? Como que aconteceu esse processo assim, do Jean profissional lá, tocando, igual, né, você acabou de apresentar pra gente, e aí depois, agora, para professor, né, o professor Jean Venâncio. Então, é interessante que, assim, eu sempre gostei de criança, sempre tive uma relação, assim, né, com criança muito bacana. E fui pai muito cedo também, com 21 anos eu já era pai. Então, né... Amandinha. A Amandinha já está indo para a faculdade hoje, mas era a Amandinha, já foi a Amandinha. Instrumentista também, toca meio de tudo. E a ideia, no caso, assim, ó, vamos entender assim, antes de ser professor, no caso, eu era artista, né? Eu tinha a concepção de artista, né? Fazia da música a minha arte, no caso, eu tocava instrumentos, eu era artista. Só que com o passar do tempo, assim, eu fui vendo a necessidade de me profissionalizar, né? De buscar algo a mais, né? De entender o que eu quero com a música, qual que é a minha ideia com a música, né? Beleza, ser o melhor baixista do mundo? Não era ser o melhor baixista do mundo, não era, né, ser o melhor instrumentista. Até porque eu tocava com uma banda, então era a banda que tinha que ser melhor, não era o Jean que tinha que ser melhor, entende? E aí eu percebi, assim, que me faltava, vamos dizer assim, leitura, me faltava referência para eu poder entender o que eu queria com a música, né? E aí, na época, eu me lembro, assim, que, né, eu pensei, mas vou fazer música, vai me condicionar
a ir para sala de aula ou para ser maestro, né? Tipo, eu não estava pensando nisso, assim, não era essa a ideia. Até porque fazer música eu ia ter que sair daqui de Pato Branco, no caso, e ia ter que ir para Curitiba, para o Rio Grande do Sul, em outro lugar estudar, e Os não era essa a ideia. conservatórios, né? É, Que tem uma abordagem muito diferente da fascinação, né? tem, porque nós hoje a gente entende a escola como curso livre, né, de música e educação, no caso, né? E o conservatório, ele é música, mas ele é voltado já, vamos dizer assim, para uma ideia erudita, né? Aham. Já com coisas já pré-estabelecidas, metodologias E pré-estabelecidas. não era uma coisa que te Não, chamava porque assim, ó, o que me chamava atenção, no caso, que daí depois eu fui estudar e fui buscar, que era da musicalização, era a ideia de desconstruir a música enquanto ideia formada, no caso, e aplicar ela na educação. Daí, como que eu vou fazer isso, né? Fazer as pessoas pensar a música diferente. Ah, então segue aqui, ó, essa ideia aqui, não fui atrás de algumas referências lá e cheguei no Murray Schafer, que vai falar sobre paisagem sonora, que vai falar sobre música e educação, que vai falar sobre sons, né? E aí eu comecei, mas legal isso daqui, né? Bacana, me interessou essa abordagem aí. E a partir daí, então, eu devia estar com uns 22, 21, 22 anos, assim. Durante a Prelúdio. Durante a Prelúdio, É. já. Isso já durante as minhas bandas Outros e coisas, projetos, já comecei aí tocando na noite. a buscar essas Essa referências, né? De saber mais sobre a ideia de musicalizar, de como, né, esse processo acontecia. E aí, estava falando lá, tinha que ir para Curitiba para buscar esse... Né? Eu falei, mas Curitiba tá muito fora da minha realidade, assim, não vou conseguir. E em Palmas, estava tendo uma transformação ali do curso de artes, que era particular, e estavam federalizando coisa, estava um momento ali de transição e coisa, e abriram o curso de artes lá, né? Certo. Abriram o curso de artes com carga horária de música. Eu falei, opa, é nesse aí que eu vou mesmo, né? Peguei Claro. e fui fazer a faculdade lá, né? Fui lá e lá encontrei Nossa. professores, né, excelentes, assim, que me conduziram dentro da ideia da musicalização, dentro da ideia, né, de desconstruir o som, a música, e fazer esse processo, no caso, com as crianças, né? De falar sobre som, que é o que eu trabalho, né? Hoje em dia, no caso, é o que eu, vamos dizer assim, Aham, o a foco. referência, né? Que vocês mesmos falaram, o Prof. Jean ali, né? Como que se tornou Prof. Jean. Foi justamente por esse trabalho de musicalizar, né? De fazer com que as crianças se atenham à ideia do que é o som, né? Como que se compõe o som, no que ele se transforma, e usar isso para a educação. Fazer com que isso seja, vamos dizer assim, No processo de tratado alfabetização, né? em tudo, né? Musical Em tudo. A música, ela tá ligada desde da gestação até, né, Sim. para sempre. E aí eu fui buscar conhecer, fui buscar, né, mais informação, fui me capacitar para fazer isso. E trabalho com isso até hoje, então, né? Que é desconstruir a ideia de música como ela é concebida, assim. É, porque muitas vezes para a criança você vai até estragar o processo se você fazer ela, né, ficar engessada num Exatamente. modelo. Exatamente, porque, né, quando se fala em música, geralmente, principalmente, está associado o que a criança vai entender? Ela vai cantar, né? Ela não vai saber que ela detém intensidade, que ela detém duração, que ela detém timbre, que ela detém várias coisas que estão, vamos dizer assim, junto, né, com essa ideia ali, e ela está desenvolvendo o corpo, ela está desenvolvendo a Noções mente, ela está desenvolvendo rítmicas. isso. E, É. né, trabalhar, conduzir isso de uma forma Divertida. que né? você motive elas e que você faça elas compreender, né, dessas possibilidades aí que o som oferece, que a música fornece, no caso, né? E é um diferencial, né? Vamos dizer assim que todos os estudos e tudo que foi feito até hoje com crianças que fazem musicalização, com as pessoas que são musicalizadas, assim, é gritante, assim, né?
a diferença que dá, né? Na pessoa que é musicalizada da pessoa que não é musicalizada. Certo. Tanto na questão motora quanto cognitiva, né? Exato. Fica bem evidente, assim. E eu bem tenho uma evidente. curiosidade, assim, porque eu nunca tive esse contato. Tipo assim, de como que as crianças, elas respondem, assim, sabe? Como que elas se comportam, assim, tipo, nesse processo de aprendizado, de início. Aí você... Cara, é muito massa, assim, o teu trabalho, assim, ver eles evoluindo, ver eles, né? Tipo, você acompanhar a evolução deles dentro da música e através da música também, né? É bacana Artisticamente. assim, ó, porque aí você trabalha várias percepções, né? Quando você faz um trabalho, por exemplo, de timbre com a criança, que você explora sonoridades com eles, né? Que você faz a música do Seu Lobato, que por mais que todo mundo, né? Poxa, de novo essa música, Prof. Jean, de novo. Mas para a criança, aquilo ali tem Funciona. um significado e um sentido diferente do que aquilo que a gente está propondo, ou para as pessoas que não entendem, no caso, né? De novo essa música aí. Só que ali eu estou trabalhando forte e fraco, então tem Claro. crianças que não conseguem controlar ainda, Que né? legal. Elas gritam o tempo inteiro e coisas devagarinho a gente vai, né? Começa lá em cima e vai trazendo aquilo ali, e ela vai se sensibilizando e vai Certo. compreendendo que aquilo ali, né? Opa, o prof tá cantando baixinho, vou cantar baixinho também. O Até prof tá quando- cantando alto, vou cantar alto. O prof tá fazendo forte, vou fazer... Então, essas percepções aí, né? Que falam que a musicalização para criança é fundamental, e realmente é. Porque é através disso que as crianças vão ter a noção, Noção né? musical. Espacial, emocional. Para através depois dessas... decidirem qual instrumento que elas querem seguir. Depois isso da idade acaba de- sendo natural, né? Natural, Porque como eu depois do apresento processo. vários instrumentos, apresento várias possibilidades de som ali, eles estão enxergando aquilo ali, né? Estão percebendo aquilo ali. A gente que está com outros objetivos em cima deles, Certo. né? E aí eles acabam, vamos dizer assim, nossa, prof, gostei do teclado. Me identifiquei com a bateria, né? Eles acabam, daí você direciona. acaba né, percebendo eles assim com maior facilidade em determinado instrumento, né? Tanto que quando as crianças chegam para fazer aula de musicalização lá na escola de música, a gente passa por todos os instrumentos, assim, né? Dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daí fala para ela, e aí, qual que você gostou? Todos. Legal. Porque todos, porque todos são legais, né? São. Entende? É legal fazer todos. Óbvio que daí com o passar do tempo, né, me adaptei melhor com o violão. Senti mais Sim. graça na bateria. Curti mais o teclado, né? Aí E eles isso me vão. leva para nossa última pergunta de hoje, que é sobre o Centro Musical Fascinação. E sobre os seus projetos atuais, para a gente finalizar essa conversa. Então, a escola de música, né, a Fascinação, está aí desde 2008, né? Certo. Que eu assumi a responsabilidade aí de comprar a escola, né? Porque até então eu trabalhava na Fascinação, e aí eu recebia a proposta de comprar ela, né? Ser proprietário da escola, para levar ela à frente. A escola já existe há mais de 25, 30 anos, mais ou menos, né? E aí, quando eu peguei ela, em 2008, a gente já desenvolveu várias ações, né? Vários projetos musicais partiram da escola ali. Hoje a gente tem alguns em andamento, assim, que surgiram ali, que a gente está, né, levando para frente. É o Trio Fascinação, que tinha comentado antes com o Felipe ali, que é uma ideia de samba, de choro, de forró, Música brasileira. ritmos, né, brasileiros. Eu tenho também, né, surgiu dali, a gente ensaia ali, né, a escola tem um estúdio, e a gente ensaia ali o projeto da Rancho Velho, que é um rock rural, né, música paranaense, assim, também no estilo blindagem, estilo E João terão Lopes, assim. lançamentos, né? Vai da ter, esse daí Rancho inclusive a Velho. gente gravou lá no Paço da Liberdade, em Paço. Curitiba, né? Tá para sair, eu acho que até depois da metade do ano, e no segundo semestre, é capaz da gente lançar, né? Vamos ficar atento, então, para conferir o resultado da Exatamente. produção. E aí agora a gente está se propondo, né? A escola ela está como um ponto cultural já, né? Está cadastrada como um ponto cultural no governo do estado.
E a gente está indo para o lado de projetos aí né, editais que viabilizem, né, fazer outros projetos. Ele estava comentando com a Clara antes do projeto da batucação, que é o que a gente tem aqui na cidade, de mesclar, né, essa bateria, né, de escola de samba, junto com a roda de choro ali. Então, a gente já fez alguns testes, deu certo. E esse é um dos projetos que a gente vai tentar viabilizar aí, pela escola, né? E, no mais, a escola de música funciona, né? De segunda a sexta, sempre, né? Horário comercial, de noite de também. diversos instrumentos. Aula de guitarra, Tudo. baixo, violão, ukulele, gaita. E a idade, Piano. professor? Qual que é a idade para iniciar? Para iniciar, então, a gente sempre pede para iniciar com a musicalização, né? E aí, a partir dos Direcionar. 3 anos, 3 4 anos. aninhos, aí a gente já faz as turminhas, e aí a partir dos 6, 7 a gente direciona pro instrumento aí. Daí já tem condições Legal. de saber como que a criança vai se comportar ali no instrumento, né? Certo. Então, Jean, eu quero te agradecer por ter vindo, por ter aceito o convite. Foi muito legal essa conversa, eu não sabia de várias coisas. Muito obrigada por ter vindo. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Eu agradeço mesmo, né? É sempre bom bater um papo, trocar uma ideia, né? Poder falar, né? Sobre música. Sobre música, sobre cultura, sobre as coisas que a gente, né, está sempre se propondo a fazer. E estou aí à disposição de vocês, sempre que quiserem, né? Sim, com Sempre certeza. estarei aí presente. Muito legal a ideia, o projeto do podcast aí, valeu. Obrigado, Jean. Eu também gostaria de agradecer, né? E parabenizar pelo teu projeto, né? A gente conheceu, então, o trabalho do Jean Venâncio, professor Jean Venâncio. Eu desejo sucesso, né? Nessas novas caminhadas aí no segundo semestre. Então, quem sabe teremos um Novidade lançamento. do Rancho Velho. Né? Certeza. E a gente Rolo deseja compressor sucesso. Muito também obrigado tá por rolando. Muito obrigado pela sua trajetória e parabéns, né? Sucesso nesses novos ares. Valeu, brigadão. Valeu.